hoje, 12 de agosto, é comemorado o Dia da Juventude. O principal objetivo dessa data é focar na conscientização dos jovens sobre a responsabilidade no planeta. A data também vem nos lembrar que juventude não está apenas no corpo, mas também na mente. Por isso, nós aqui queremos saber como anda o seu cérebro. Pois é, estaremos aqui batendo esse papo, né, com consultores no assunto. Você que está em casa vai poder também interagir e participar. E antes eu convido você a conferir essa matéria, essa reportagem que vai tratar justamente sobre o tema de hoje. Já que uma pesquisa apontou que manter o cérebro jovem pode afastar inúmeras doenças. Vamos conferir agora na matéria. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Essa música lembra a infância de muita gente, mas o que ela tem a nos ensinar? Chaves é um fenômeno no mundo inteiro e continua jovem mesmo com tantas exibições. As histórias da Turma da Vila serviram não só para educar os pequenos, como também moldar o caráter das pessoas em muitas fases da vida. Um dos capítulos mais marcantes é este, em que os personagens ensinam que a juventude nunca morrerá. E o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Mas será que a juventude é eterna mesmo? Algumas pessoas provam que sim. No ano passado, Harriet Thompson foi a mulher mais velha a terminar uma maratona. Aos 92 anos, ela terminou o Rock and Roll Marathon em São Diego, em pouco mais de 7 horas e 20 minutos. Perfeito de como sentir-se jovem apesar da idade, do tempo e das rugas, que a vida deixa no corpo e na alma sem a gente nem se importar. Em 2013, a revista Cell publicou um estudo realizado por especialistas espanhóis, onde são analisadas as chaves para o envelhecimento. Um dos principais resultados desse estudo foi que, compreendendo e combatendo o envelhecimento, também estamos lutando contra doenças. O envelhecimento produz danos no nosso DNA, que vão se acumulando ao longo da vida. E esse processo pode causar câncer, diabetes, problemas de coração e muitas outras doenças como Alzheimer. Segundo a pesquisa, manter-se com a cabeça jovem, praticando esportes ou simplesmente fazendo o que gosta são apenas algumas das alternativas para sempre ser jovem. Isso só reforça que a Turma do Chaves sempre esteve certa. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Tá aí, já vamos dar dicas para você manter o cérebro jovem, ou quem sabe até você analisar como é que anda aí a sua cabeça, como é que anda a sua mente, aqui já nos nossos estúdios, especialistas no assunto, que vão ser nossos consultores aqui nessa entrevista na tarde de hoje, professor de ginástica cerebral Pablo Lima e também o Eduardo Borges, neurologista. Então já a gente conversa com ele. Se você também tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode mandar para cá no 9411-7777. Vou pedir só licença para os meninos, para antes dar uma dica aqui muito importante, falar de educação. Vamos falar de uma instituição de muita credibilidade no mercado da educação do Piauí, Colégio CPI, há mais de 20 anos promovendo educação de excelência, com resultados verdadeiros e construídos desde a base. O Colégio CPI aprova em todos os cursos, tem medalhas olímpicas em várias áreas do conhecimento, isso é comprovado. Então, faça o intensivão do Colégio CPI e seja um vencedor com os melhores professores. E ainda você vai utilizar o melhor material didático do Brasil, com um orçamento que cabe
no seu bolso. Todo o material do curso é do Sistema Aridissá por apenas R$ 250. Tá aí, as aulas já começam agora dia 12 de agosto. O endereço está aí também na sua tela. Rua Desembargador Pires de Castro. Telefone para mais informações é o 32250300. Colégio CPI, resultados de verdade. Intensivão CPI do Enem está chegando e o Colégio CPI preparou uma super oferta para você garantir a sua aprovação. Venha para o Intensivão CPI. Aqui você encontra a melhor preparação por apenas 3 parcelas de R$ 412. Você não entendeu errado. Por apenas 3 parcelas de R$ 412. Você terá aulas com os melhores professores do Piauí, utilizando o material didático do Sistema Aridissá. O melhor custo-benefício. Você já sabe, é do CPI, pode confiar. Início das aulas 12 de agosto. Colégio CPI. Resultados de verdade. Informações 3215-0300. Tá aí. E hoje, dia 12 de agosto, como eu já falei, é comemorado o Dia da Juventude. Em vez da gente trazer outras pautas, a gente resolveu falar sobre como anda a nossa mente. Ultimamente, muito cheios de informação. A gente tem tido a sensação de que andamos um pouco esquecidos, um pouco atarefados. E aí já tem gente dizendo, eu acho que eu tô ficando velho mais rápido. Será? Nessa data tão importante, nós vamos falar justamente de como é que anda aí a sua cabeça, como é que anda o seu cérebro. Pois é, para isso nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, né, o professor Pablo Fima, não Lima. Boa tarde. Fima. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É professor de ginástica cerebral e aqui também o doutor Eduardo Borges, neurologista. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Raquel. Boa tarde. Boa tarde. Primeira coisa que a gente quer saber, existe, primeiro para o doutor Eduardo, tem que condizer a idade cerebral com a nossa idade física e corporal ou não? Podemos ter, por exemplo, uma mente mais jovem, um corpo mais, aparentemente, mais velho e vice-versa? Ou tem que andar junto, caminhar junto? Na verdade, Raquel, assim, o senso comum, a maioria das pessoas imaginam que o cérebro e o corpo são distintos, mas na verdade eles estão diretamente ligados. Olha Uma aí. boa saúde do corpo físico reflete diretamente na saúde do cérebro e vice-versa. Então, quando a gente vai falar de envelhecimento, de cérebro saudável, a gente necessariamente tem que falar do bom envelhecimento e do envelhecimento saudável do corpo também. São coisas que andam juntas. Tá vendo só? E aí, por isso que é interessante a gente falar também de exercício cerebral. Dá mesmo para ficar com o cérebro mais forte? Ah, dá sim, dá bastante. Ei, Fábio. Na verdade, assim, o exercício cognitivo, ele ajuda bastante, né, assim, na parte prática mesmo do seu dia a dia, sabe? Existem muitas vezes pessoas que procuram a gente porque às vezes não estão com uma memória bacana, às vezes uma concentração, assim, precisa treinar a concentração. Sim. E aí o exercício cognitivo, ele entra com esse trabalho, né? Melhorar a concentração, trabalhar a memória, deixar o cérebro mais jovem. Pronto. Doutor Eduardo, quais são os indícios de que sua cabeça não anda muito boa? Sem antes da gente falar em patologias, mas corriqueiramente falando, quais seriam, sei lá, 3 indícios que seria interessante você recorrer a um neurologista ou ver o que está acontecendo? Bom, o que é mais comum? O mais comum, normalmente as pessoas elas se queixam de uma perda de memória, como por exemplo, esqueceu algo que ia fazer, mas às vezes depois de algum tempo ela relembra, ou um recado que tinha para dar, alguma informação que ela adquiriu recente. Esquece onde guardou um objeto, por exemplo. Isso geralmente em pessoas mais jovens não está ligado a doenças mais sérias. Sim. Na maior parte das vezes, o problema nem está na memória em si, está ligado à atenção, que é um cofator importante para que a gente consiga guardar, reter aquelas informações. Então, às vezes por uma série de motivos, de hábitos de vida, sono ruim, uma má qualidade de sono, doenças emocionais como ansiedade, depressão ou mesmo uma situação de estresse pontual por uma questão de trabalho, prova na faculdade, tudo isso às vezes vai repercutir como queixa de memória, digamos assim. Então, mesmo que haja uma queixa de memória, ela não necessariamente está ligada à memória em si.
Então, a saúde como um todo tem que ser vista. Olha. Hábitos de vida, tudo. Então, podemos dizer que todos nós estamos envelhecendo o nosso cérebro mais rápido, porque vamos lá, vamos combinar que é a geração do esquecimento. A gente anda esquecido pra caramba, mas aí é justamente por conta desses hábitos. Hoje nós estamos muito dispersos, estamos aqui, ao mesmo tempo estamos na televisão, estamos na rede social e temos múltiplas funções. Essa dispersão pode realmente acarretar nisso, pode atrapalhar. A informação chega pra gente de uma forma muito rápida também, né? Então isso acaba que ajuda, né? Nos últimos 50 anos, a quantidade de informações que a gente tem acesso, que nos chega a todo momento, mídias sociais, TV, internet, canais de vídeo, são muitas informações ao mesmo tempo. E hoje, na sociedade atual, existe aquela cobrança por produtividade, por eficiência. Isso muitas vezes acaba acarretando um excesso de informações que nós, evolutivamente, Não não estávamos preparados. Concordo plenamente. E isso acaba se refletindo, né, nessas queixas de memória, do dia a dia, de pessoas jovens. Tá aí, quando a gente já vai para dores de cabeça ou algo que remete mesmo ao físico, aí já é um alerta maior, doutor Eduardo? Sim, o que alerta maior para a possibilidade de algo mais sério é quando aquilo começa a afetar muito no dia a dia. Ou seja, quando o paciente passa a ter prejuízo nas suas atividades profissionais, na parte social, quando os familiares começam a relatar que aquele esquecimento está bem importante, está afetando, é a hora de procurar. Um esquecimento isolado, em situações pontuais, Não. bem, todo mundo passa por isso. Entendi. É normal. Agora, quando isso se torna frequente e afeta o E aí- dia a dia, é a hora de procurar ajuda e avaliar melhor. E aí já pode ser o caso até de um Alzheimer, né? Que aí a pessoa realmente tem que ficar atento, mas normalmente em que idade isso começa a aparecer? Bom, isso é bom de falar porque o Alzheimer ele começa geralmente a partir de 60, 65 anos. Em pacientes jovens é bem raro de acontecer. São casos genéticos, é muito raro. Geralmente a idade é o principal fator de risco. Então, geralmente, queixa de memória em pacientes acima de 60, 65 anos é quando a gente deve ficar mais atento e aí precisa de uma avaliação detalhada no consultório, com o neurologista, em que vão ser feitos vários testes cognitivos para saber se aquele esquecimento é algo benigno ou é algo mais sério, que pode estar ligado a alguma demência, como a doença de Alzheimer, que é a demência mais comum. Que aí vai de encontro a esse exercício cerebral, que inclusive é uma das grandes ajudas no tratamento de Alzheimer, não é, Pablo? Isso mesmo, na verdade, assim, não é uma prevenção, na verdade, que ele vai ajudar a retardar, né? Perfeito. Então, o exercício cognitivo, ele não previne, ele não trata, ele não cura, né? Não existe nada desse tipo. O que ele vai fazer é ajudar a evitar possíveis demências. É assim que o exercício cognitivo vai entrar na vida da pessoa. Né? Inclusive, ele trouxe até aqui Sim. alguns joguinhos que já a gente vai chegar lá perto. Antes tem algumas verdades ou mitos que eu acho que inclusive a gente já até respondeu um pouco no decorrer desse bate-papo, mas é importante a gente frisar porque sempre ficamos com isso na cabeça. Coloca aí pra mim, Karine, a primeira dúvida mais frequente é palavras cruzadas e sudoku. Joguinho com colunas e números ajudam na juventude do cérebro? É verdade ou mito, Pablo? Na verdade, é um tipo de exercício cognitivo. Né? É um tipo de atividade que faz com que os neurônios tenham que produzir energia, né? Então isso não é coisa de velho? Não, na verdade. Porque existe até um preconceito. Sim, acha que só o velho que faz palavra cruzada. Não, mas na verdade, a gente que é jovem tem que aproveitar, tem que fazer palavra cruzada, tem que fazer sudoku, tem que fazer o Hitori também, o Kakuro, que são outros jogos Obrigada. de Tem nada de raciocínio lógico. japonês, falei tudo errado. Então vamos lá. Segunda verdade ou mito, pedi pro doutor Eduardo responder, que ele também já meio que explicou, mas é só para reafirmar. Esquecimento recorrente é sinal de envelhecimento do cérebro? Verdade ou mito? Não necessariamente, né? doutor? É um mito, não necessariamente. Como eu já expliquei, o esquecimento ele pode estar relacionado a várias condições. Qualidade de sono ruim, parte emocional que não está boa, doenças clínicas outras, como por exemplo, doenças da tireoide, hipohipertireoidismo, algumas deficiências de vitamina, como vitamina B12. E às vezes o esquecimento é algo benigno, né,
uma situação pontual e não relacionada à doença necessariamente ou ao envelhecimento. Perfeito. Mais uma grande dúvida, né, popular. Atividades leves, isso daí é bem interessante. Atividades leves como tarefas domésticas ajudam a manter o cérebro jovem? Sim, sim. Na verdade, a atividade de qualquer atividade que envolva coordenação motora ou que você tem que fazer algum tipo de exercício físico, né, ajuda, né? Então a gente como- também pode dizer que o exercício físico em si ele é muito benéfico para o cérebro. Sim, demais. Ele ajuda, ele ajuda bastante. Inclusive, é sempre recomendado, né, que você pratique o exercício cognitivo junto com o exercício físico, né, para casar os dois, tanto o mental como o físico. Tá aí. Só um adendo dessa parte que eu acho que é muito importante falar para os telespectadores, que assim, a atividade física por si só, regular, 3 vezes por semana, diminui em 50% o risco de desenvolver doença de Alzheimer. Olha aí. E aumenta a própria reserva cognitiva. Estudos que já foram feitos com pacientes jovens, seguidos por décadas, mostrou que os sedentários tinham um volume cerebral menor do que aqueles que praticavam exercício físico. Então é aquilo que eu falei no início. Corpo e cérebro estão diretamente ligados. Se a gente parar para pensar também, nós somos feitos para nos movimentarmos. Exatamente. Então, tudo na natureza é muito perfeito. Ficar parado demais, alguma coisa não vai dar certo. Agora, isso daqui é uma dúvida pessoal minha. O cérebro da mulher é mais jovem do que o cérebro masculino? O cérebro das mulheres pode ser até 4 anos mais jovem do que o cérebro dos homens, doutor Eduardo? Existem alguns estudos que apontam nesse sentido. Mas, na Mas verdade, não é uma regra. isso não é uma regra. Na verdade, isso provavelmente se deve ao que a gente chama de fatores de confusão. Por exemplo, o homem cuida menos da saúde. Ele procura menos o médico. Ele, em Verdade. geral, tem hábitos menos saudáveis do que as mulheres. E tudo isso reflete na saúde do cérebro. Por exemplo, outro ponto que é importante de falar. Doenças sistêmicas que afetam o corpo como um todo, que são fatores de risco cardiovascular conhecidos, eles também afetam a saúde do cérebro. Ou seja, controle de pressão alta, diabetes, colesterol, também influencia na saúde do cérebro. O que provavelmente acontece é que homens, em geral, Não se controlam menos essas doenças. Então, é uma série de fatores que acabam influenciando nessas diferenças. Tá Que se vendo? traduz na própria expectativa de vida, que mulheres vivem mais que Que homens. homens, é verdade. Tá aí, muito bom. Agora vamos chegar ali pertinho pra gente saber se tem alguma coisa que pra gente fazer também. Vamos sim. Ih, meu Deus do céu, aquele cubo ali já vai complicar a minha vida. Opa. Mas vamos lá, pá. Vamos Vamos lá. lá, doutor Eduardo. Pode chegar aqui também Vamos aqui. A gente pertinho. Deixa eu puxar essa bancada pra Então. cá. Né, meninos, que eu acho que vai ficar melhor a gente ver. O que, é que você trouxe aqui pra gente? Eu trouxe aqui o ábaco, que é este instrumento aqui. Deixa eu só virar ele aqui. Do outro lado. Isso. Eu trouxe aqui o ábaco. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o ábaco, né? Vamos. O que é o ábaco? O ábaco é um instrumento de cálculo. Quando eu chamo de ábaco, né, o instrumento de cálculo, qualquer coisa, né, utensílio que eu utilizo para fazer cálculo, eu chamo de ábaco. Se eu fizer contas no meu dedo agora, eu posso chamar isso de ábaco. Só que o ábaco que eu vou utilizar agora é o soroban, que é um ábaco japonês, tá bom? Como que funciona o ábaco, né? O ábaco, ele é um instrumento apenas para fazer cálculo. Subtração, soma, divisão, multiplicação. E como que funciona esse cálculo? Aqui no ábaco, eu tenho a minha coluna, que eu posso denominar a primeira coluna de unidade, a segunda de dezena e a terceira de centena, ok? Então eu tenho aqui uma unidade, uma dezena e uma centena, e eu chamo da minha primeira classe. Aqui eu tenho uma segunda classe, que são mais 3 unidades, depois eu tenho outra classe, que são outras unidades, tá bom? Então assim, cada coluna, ela tem o seu determinado valor. Unidade, Perfeito, dezena, dezena e centena. centena. Isso, Aham. e assim vai seguindo. Então vamos escolher aqui uma coluna de unidade, ok? Ok. Deixa eu só aqui Organizando organizar tudo. aqui os pontos. Tentar entender, né, gente? Mas é super simples, vamos lá. Vamos supor que essa daqui é a minha coluna de unidade, ok? Na minha coluna de unidade, Essa daqui. Isso, essa daqui. Tá. Minha coluna de unidade, esse ponto de cima, que eu chamo de conta, todos esses pontos eu vou chamar de conta, ok? Ok. Então, essa conta de cima, eu tenho o valor de 5, ok? Essa vale quanto? 5. A de baixo eu tenho 1,
a de baixo é 1, 1 e 1, ok? Ok. Então sim. vamos lá. Então aqui é unidade. Isso, na coluna de unidade, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 1, 1, 1 e 1, ok? Então, para somar e subtrair no ábaco, o que eu faço? Eu utilizo esta régua. Para somar, eu aproximo para perto dessa régua e para subtrair, eu afasto, ok? Então vamos lá, por exemplo, se eu somo 5 mais 1, quanto eu tenho no ábaco? 7. Isso, menos 1, menos 5, quanto eu tenho no ábaco? Tem que olhar o resultado No no ábaco. ábaco 1, Isso, então aqui ó, mais 3, mais 5, quanto eu tenho no ábaco? 4. Não, porque 8. 9, é 9, olha, porque eu Me somei ajuda, 5. que eu olhei pra você e depois olhei pra tela e me perdi. Eu somei 5, mais 1, mais 1, Ah, mais 1, mais 1. Então eu tenho 9. Exatamente. Então, se eu tiro 5 e tiro 1, eu tenho quanto? Eu tenho 3. Isso. Então, vamos lá. Coluna de dezena. Na coluna da dezena, aqui eu já tenho Caramba. 50. Você já tinha feito isso, doutor Eduardo? Já conhecia. Eu nunca pratiquei, mas eu conhecia. Ah. Sua Acho vez interessante. agora com as dezenas. Nas Pronto. unidades eu tirei 8,5. Ótimo. Né, Bob? Na É porque coluna- eu me distraí. Olha, isso tudo bem. daí é uma dica, né? Não pode se distrair. Isso. Atenção. É atenção. Inclusive, no ábaco, a gente trabalha a atenção sustentada, que é a capacidade de você conseguir manter a sua concentração por mais tempo. Né? Fantástico. Então aqui o foco é justamente a Isso, concentração. exatamente. Então, vamos lá. Olha. Na coluna de dezena, a conta de cima vale 50, a de baixo 10, 10, 10, 10 e 10. ok? Entendi. Então vamos lá, se eu somo 50 mais 20 mais 5 mais 2 menos 10, quanto eu tenho no ábaco? Misericórdia, doutor Eduardo. Mas foi muito rápido, Não, mas Pablo. olha, se você olhar pro ábaco, o resultado tá aqui, ó. 50, 60, 5, 7, 8, 58, Não, olha. 68, 60 aí, 67. Calma, 60 gente, 5 mais 2, 7, 67. isso, muito bem. Então eu vou zerar o ábaco, vamos fazer outra conta. Esse negócio com pressão ao vivo, a gente fica nervoso pra caramba. Mas a questão é o seguinte, você pode fazer o cálculo e ele pode ser grande, pode ser rápido, não importa. A questão é, se muito você olhar pro interessante. ábaco, Você vai ver a o resultado, resposta nítida. o porquê, porque como que surgiu o ábaco, né? Por exemplo, vamos lá, a história é o seguinte. Tem a Ele ver surgiu com- na China. Com essa tradição milenar, antiga Sim, dos sim, chineses. pronto, exatamente. Hoje, o chinês, o oriental, né, ainda produz muito, né? Perfeito. Qualquer lugar que você vai tem um produto chinês, né? É, sim. Tem um produto da Inclusive, China. tem muitas apostas aí de crescer uma grande potência mundial. Exatamente. Já, Então, já, em 5 anos. 2000 anos atrás, né, eles também produziam muito. Só que como que eles faziam a contagem deles, né? Eles utilizavam pedra. Então, vamos lá, eles faziam uma produção, colocavam uma pedra. Produzia outra coisa, colocava pedra. Mais outra produção, mais outra pedra. Chegava no fim do dia, né, era muita pedra para eles contarem. Ah, com certeza. E aí Ia eles ficar pesado Exato. pra caramba. E aí eles criaram o ábaco, ou seja, fazia uma produção. Então, ele fazia- foi criado como uma forma de contar Exato. e de representação dessas... Numérica, exatamente. numéricas. Representação numérica. Perfeito. Só que, né, o Oriente percebeu que com o ábaco, né, eles conseguiam trabalhar muitas habilidades, né, como foco, concentração, como a memória, como raciocínio lógico, e introduziram o ábaco E no que ensino algo- convencional. E que é algo que da cultura e educação oriental, eles priorizam bastante, né? Sim. Essa coisa da concentração. Eles não utilizam tabuada. Então, ele é muito mais algo voltado mesmo Pra a, prática. a essa prática, essa concentração, a centrar-se, né? Olhar para si. Exato. É muito legal. Agora, vem cá. O que mais temos aqui, Vamos lá. Pablo? Nós temos aqui a parede colorida. Certo. Como que funciona? Essa parede colorida, acredito que o pessoal de casa deve conhecer. É um, é um jogo pedagógico muito utilizado por neuropsicopedagogos, né? Sim. E como que funciona a parede colorida? Ela tem algumas regrinhas. Você faz a parede, né? Aqui, bonitinha. Né? Só que, qual que são as regras? Cor igual não pode tocar, nem o canto da cor igual. Por exemplo, aqui não tem nenhuma cor igual tocando. É. O vermelho não tá tocando no vermelho, nem o canto da cor igual. Então, parece fácil, é um jogo de criança, colorido, mas o desafio tá aí, não pode tocar cor igual, nem o canto da cor Muito, igual. Muito legal. É importante a gente falar da importância também desses jogos para as crianças, para a formação Sim, dessas crianças. Sem dúvida. Porque hoje a gente vê, né, as crianças em contato muito cedo com os aparelhos eletrônicos e é onde nós pais a gente peca e a gente deixa de lado esse contato que vem justamente desse estímulo a esse cérebro que tem que começar na infância, não é isso, doutor Eduardo? Exatamente. Toda informação sensorial, ela é importante. Cores, formas, números. Então, tudo isso é importante para o desenvolvimento. Então, não só para
pessoas mais idosas, para estimulação cognitiva, mas para crianças também. Esses testes, esses exercícios cognitivos, eles são importantes. Tá vendo? Aí a gente aproveita a fase da infância das crianças, né, Lígia Leão? Pra voltar a brincar, a Estela vai estar aí eu já Inclusive vou exercitando. Inclusive, no né, exercício cognitivo, a gente utiliza muito a parte da coordenação motora fina, né? Legal. Principalmente da mão direita. A gente utiliza bastante. Por que a gente utiliza Tem muito algo relativo com ser canhoto ou ser destro? Não, na verdade não é uma questão da relatividade. A parte da neurociência, né, que explica o fato da gente utilizar a coordenação motora fina é por conta da capacidade de aprendizagem que a gente trabalha no aprendizado, né? Então, a partir do momento que eu estou exercitando, né, os meus dedos, né, eu trabalho determinada quantidade de capacidade de aprendizado. Né? Então, legal. por isso que a gente trabalha muito a parte da coordenação motora fina. E tem esse clássico aqui, que é o cubo mágico. O cubo mágico. Exato. Que aqui o grande desafio é você colocar todas as cores. Isso, todas as faces Todas em uma as cor faces só. em uma cor só. Esse é difícil. Esse é difícil, inclusive eu tava na fazenda esse fim de semana, tem um sobrinho que, menina, em menos de 5 minutos ele fez rapidinho. E aí eu vou oferecer para o João Neto. Um beijo, João Neto, você arrasa no cubo mágico, a tia Raquel não consegue com a sua agilidade, ou sei lá se eu consigo, né? Mas qual é o grande... Não, brincadeira. Mas qual que é o grande lance aqui do exercício cerebral nesse cubo? É o pensamento estratégico. O que a gente vai trabalhar aí é o pensamento estratégico. Porque assim, aí na verdade são códigos, né? São formas, assim, que você vai trabalhar aqui para você conseguir fazer isso. É como se fosse uma conta matemática, né? Onde você sabe que para chegar a tal resultado você vai ter que utilizar tal fórmula, né? Você vai ter que utilizar tais números, né? Aqui é da mesma forma. E por aí vai. E aí tem vai. vários outros exercícios. Exato. Que podem ajudar e que a gente não deve também deixar de fazer, né? Porque hoje está tudo muito fácil, tudo muito facilitado para que a gente fique aí parado. E quanto mais parado a gente ficar, pior a gente vai estar. O cérebro, na verdade, ele já é preguiçoso por si só, né? Ele é muito econômico, né? Tudo que ele vai fazer, ele procura economizar energia, né? Então, como a facilidade hoje ela tá muito grande, então é ótimo pro cérebro, né? A gente tem que ir na contramão. Naturalmente, a gente tem a tendência a entrar na rotina, no piloto automático. Sim. Então, a palavra é sair da zona de conforto. Então, toda atividade em que você sai da sua zona de conforto, você está estimulando o seu cérebro. Aprender um novo idioma, por exemplo. Você aprender uma nova língua, você retarda em pelo menos 5 anos Uau. o aparecimento do Alzheimer, por exemplo, se aquele paciente for desenvolver a doença. Aprender a tocar um instrumento musical, aprender habilidades novas, leitura. Então, qualquer estímulo que te desafie a sair da zona de conforto é uma forma de estimular o cérebro. Tem algo que eu gosto de fazer no meu dia a dia, ver aí se eu estou certo ou não. Apesar de fazer sempre o mesmo trajeto, né? A gente sempre está caminhando pelos mesmos lugares, ou para ir para o trabalho, ou para ir para algum lugar. Eu sempre procuro ver uma forma nova de chegar. Importante você tocar nesse ponto. Sabe como é que se chama? Neuróbica. O que é isso? O que é a neuróbica? É o fato de você fazer uma coisa que você está acostumado a fazer todos os dias de forma diferente. Por exemplo, eu utilizo o relógio na minha mão esquerda, né? Sim. Mas se eu colocar o meu relógio a partir de hoje na mão direita, eu vou estar fazendo uma neuróbica. Porque o meu cérebro ele vai começar a pensar, ele vai começar a enxergar aquilo de uma forma diferente. Por exemplo, ótica. exato, sair da zona de conforto e trabalhar de uma outra forma. Por exemplo, eu escovo os meus dentes com a mão direita. Mas no dia que eu insisto em escovar com a mão esquerda, o meu cérebro ele tem que parar e ele começa a pensar. Senão já não faz mais tão intuitivamente. Exatamente, Seu né? cérebro No já piloto não vai ficar automático. mais tão preguiçoso. Exato, que é Você isso vai que a gente está forçar acostumado a fazer, ele. que é o piloto automático. Tá vendo? Novos caminhos neurais que estão se formando, novas conexões entre os neurônios. E isso aí forma o que a gente chama de reserva cognitiva. Então, quanto mais você tem habilidades diferentes, estuda, lê, isso aumenta a sua reserva cognitiva e protege contra o envelhecimento do cérebro. Aí, muito bom. Eu adorei o nosso bate-papo de hoje. Quero dizer para vocês que depois a gente pode continuar, podemos estender. E quem gostou, vai estar lá também no nosso blog, a nossa entrevista, no meionorte.com/supertop. Então, meu muito obrigada, uma ótima semana para vocês. Foi ótimo começar aqui já segunda-feira, né, gente? Exercitando o cérebro. Também não podemos deixar de focar nisso. Bom, e